E eu quero trazer um pouco também do posicionamento do Congresso Nacional diante de toda essa situação, porque os presidentes da Câmara e do Senado se encontraram com Geraldo Alckmin e eles disseram que vão defender, sim, a soberania do Brasil. Inclusive, Alcolumbre falou. Vamos acompanhar. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, o Poder Legislativo, que nós vamos defender a soberania nacional, vamos defender os empregos dos brasileiros, vamos defender os empresários brasileiros que geram a riqueza para o Brasil. E tenho convicção também que esse processo tem que ser liderado pelo Poder Executivo. Essa relação diplomática internacional tem que ser feita pelo chefe de governo, pelo chefe de Estado. Ô Zé, qual é a relevância dessa manifestação do Congresso Nacional? Que diferença faz, prática, ter o Congresso Nacional ao seu lado na hora de executar algum tipo de medida relacionada à sanção americana? Olha, hoje saiu uma pesquisa que mostra um dado muito interessante. 80% da opinião pública entende que é um momento de união entre governo e oposição para resolver um problema grave. Este é um problema grave. O Brasil não pode se dar ao luxo de se isolar de um mercado como o mercado norte-americano. Eu gosto de repetir aqui, não é só a exportação, mas também a importação. O Brasil tem uma importação de boa qualidade dos Estados Unidos. Não é uma importação de quinquilharias, como alguns produtos chineses, não. Mas de bens de produção, ou seja, que geram empregos e geram qualidade de vida e progresso. Maquinários, peças, aeronaves e assim por diante, né? Então, não pode. E o interessante é que a população entendeu o tamanho do problema e a dificuldade. E defende a união entre governo e oposição. E esses dois presidentes da Câmara e Senado são líderes políticos, eles têm essa sensibilidade muito aflorada. Então, todos estão entendendo de que é preciso uma união, né? E isso já foi expressado no primeiro momento, quando o Congresso votou rapidamente em um acordo muito grande a reciprocidade. Quer dizer, deu uma espécie de carta branca ao presidente da República, não só ao presidente Lula, mas os futuros, de reagir a um ataque comercial desta natureza, que é a reciprocidade. Quer dizer, mesmo não aplicando, mas tendo uma arma como esta, é muito importante. Então, o Congresso pode, através de uma ação política ou mesmo uma demonstração para os norte-americanos, que não é só o presidente Donald Trump, tem alguém lá conversando na orelha dele de que por aqui não é Bolsonaro e Lula, que existe toda uma complexidade, um Congresso Nacional, um Supremo e uma presidência que são órgãos distintos, são instituições distintas. Para você ter uma ideia, o Nelsinho Trade, o senador, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal, montou um grupo de trabalho, fez uma audiência pública e ele vem falando com representantes norte-americanos e vai a Washington levar uma proposta em nome do Senado, né? Um grupo de trabalho. Então, eu acho muito importante esta união e vem exatamente na sombra do que pensa a opinião pública, né? É um momento de união, isso aí é um assunto de Brasil, não é de PT e PL, né? Você acha, Musa? Eu acho que tem um ponto importante aqui, só complementando o que o Zé Maria mencionou. A gente fica com o nosso discurso, vou trazer aqui para ampla reflexão, tá? A gente fica aqui com o discurso de vamos defender a soberania nacional. Ora, eu estive 3 vezes na Venezuela e 2 vezes em Cuba. Atestei com meus próprios olhos que a pobreza beira 100% do país, muito próximo a isso, tá? Eles mantêm relativamente a sua soberania nacional. Os Estados Unidos, se quisessem invadir Cuba, acabariam com eles em 45 minutos. A Venezuela, talvez em 1h30. Mas eles mantêm honrada a sua soberania nacional. Será que a gente quer manter realmente apenas nosso discurso de soberania nacional, mas vamos cada vez mais nos empobrecendo? Isso que eu fico pensando, o eterno discurso, estamos virando Venezuela, vamos virar Venezuela, como se isso fosse alguma vantagem. Ao invés de nós olharmos e falarmos como vamos virar uma Austrália, um Canadá, uma Suíça, os Estados Unidos, não. A gente fica, ufa, que bom, não viramos Venezuela. Como se isso fosse alguma régua que nós pudéssemos nos comparar. Isso sim é o vira-lata caramelo, né? Você concorda, Piperno? Não, veja, Musa, eu entendo esse discurso, agora eu quero saber o seguinte, qual é o setor da vida política ou econômica do Brasil que em algum momento tenha manifestado o desejo de se tornar uma Venezuela ou uma Cuba?
me parece que assim, tá todo mundo no Brasil querendo se afastar disso, até mesmo o governo, que andou, né, nos últimos tempos, era um aliado histórico da Venezuela, indiscutivelmente, e nos últimos tempos se afastou a ponto, inclusive, de vetar o ingresso da Venezuela nos BRICS. Então, me parece que esse não seja o objetivo político e econômico de ninguém. Agora, coitado de um país que não luta pela sua soberania, pela sua soberania. E, inclusive, em relação à China também, né? Uai, se a China quiser amanhã, depois, se o Xi Jinping quiser ditar regras aqui, nós vamos ter que falar para ele não. Ah, mas a China é responsável ao destino de 35% das exportações do Brasil. Como é que vai ser? Ora, vamos buscar outros caminhos. Agora, a gente não pode abrir mão da nossa soberania. Imagina, por exemplo, a gente falou agora há pouco do exemplo do PIX. Imagina se amanhã depois, né, por conta aí de alguma inquietação do governo americano, a gente começar a abrir mão desse tipo de coisa. Acabar o PIX é manifestação de 2014, Avenida Paulista. 4h31, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, nas outras plataformas seguimos. A gente tem também uma manifestação do presidente da Câmara, Hugo Mota, vamos acompanhar. Que assim como fizemos na aprovação da lei da reciprocidade, onde tanto no Senado como na Câmara aprovamos por unanimidade um instrumento que o governo brasileiro hoje tem para garantir a proteção do nosso país, dos nossos negócios, nós estamos aqui prontos para estar na retaguarda do Poder Executivo, para que as decisões que forem necessárias, a ação do Parlamento, nós possamos agir com rapidez, com agilidade, para que o Brasil possa sair mais forte dessa crise. Alan Gani, essa retaguarda é confiável? Você diz a retaguarda ali do Congresso Nacional, não é muito confiável não, né? Até porque a relação entre Congresso e Executivo não é das melhores, mas é claro que esse tipo de situação, com o tarifaço, acaba trazendo algum tipo de união entre os poderes, mesmo que momentânea. Eu não diria que é uma defesa da soberania nacional, mas a defesa dos interesses econômicos brasileiros perante o mundo e perante os Estados Unidos. É claro que uma tarifa de 50% é altamente prejudicial para a gente, principalmente para o setor exportador. Geraldo Alckmin chamou a decisão de Trump de injusta, vejam. E na questão comercial, entendemos que é um equívoco do governo americano, porque eles têm superávit na balança comercial com o Brasil. Dos 10 produtos que eles mais exportam, 8 não pagam nada de imposto, e a tarifa média de importação é 2,7%. Então, é totalmente inadequado, injusto, e nós vamos trabalhar juntos para reverter essa situação. Ô Zé Maria Trindade, a gente tem percebido nas reuniões que o Geraldo Alckmin está conduzindo com empresários, representantes de associações, que há uma preocupação muito grande desses representantes sobre uma retaliação brasileira às atitudes de Donald Trump. O que o Geraldo Alckmin diz é que essas atitudes elas são injustas, que Donald Trump está agindo de maneira insana diante da maneira como esse comércio funciona. Como é que você avalia a possibilidade de uma retaliação caso essa carta que foi enviada agora não dê os resultados esperados pelo governo brasileiro? Pois a situação que Donald Trump colocou o governo brasileiro, né, nesse momento, levou os setores importantes da economia a reagirem com prevenção. Porque vá que faça um acordo e o governo faça um acordo com os Estados Unidos e não leve em consideração vários setores da economia. Nós estamos falando aqui de vários setores, tem o Proálcool brasileiro. Eu vou precisar te interromper porque o Geraldo Alckmin está falando nesse momento. Zé, rapidinho, vamos lá ao vivo. Comercial com os Estados Unidos e agora à tarde fizemos uma reunião com a ANCHAM. E, aliás, tanto a ANCHAM quanto a US Chamber fizeram uma nota conjunta. E nessa nota conjunta, elas colocam a sua posição favorável à negociação e a que que possa rever a questão das alíquotas. Aliás, destaco aqui que diz que questões políticas não devem estabelecer um precedente preocupante
de questões outras interferirem em questões de natureza tarifária, né? É um precedente que não é bom para o comércio exterior. Queria também destacar que nós tínhamos feito no dia 16 de maio uma proposta, ela foi confidencial aos Estados Unidos, enumerando um conjunto de itens que se poderia avançar no acordo comercial, sempre procurando estimular o acordo comercial, estimular complementariedade econômica e crescimento do comércio exterior, que é emprego e renda. Isso foi no dia 16 de maio, foi confidencial esse documento, mas não tivemos resposta até hoje. Então, ontem, assinei com o chanceler Mauro Vieira um documento já entregue ao secretário Howard Lutnick e ao embaixador Greer, do USTR, pedindo uma resposta, que era o documento que foi encaminhado para a negociação, para se buscar aí uma solução. Então, estamos aguardando, então, resposta a esse documento. Presidente, a reunião de agora à tarde tem atores de grandes empresas, Amazon, Coca-Cola. Muito se fala também nos bastidores, queria ouvir o senhor sobre também o pensar do governo de que essa pode ser uma frente importante, não do ponto de vista de pressão, mas de diálogo mesmo com os Estados Unidos através dessas grandes empresas que são americanas. Nós queremos trabalhar unidos com empresários, trabalhadores, todo mundo unido para resolver essa questão. E as empresas têm um papel importante, tanto as brasileiras, que aliás tem empresa brasileira que tem indústria nos Estados Unidos, quanto as empresas americanas. A General Motors comemorou esse ano, participei do seu centenário, 100 anos. A Johnson & Johnson tem 90 anos. A Caterpillar tem 70 anos. Muitas delas exportam para os Estados Unidos. Se o Brasil é o segundo país do mundo com maior déficit, os Estados Unidos, o segundo maior superávit que eles têm é com o Brasil. Se cai o comércio, eles vão perder. Quer dizer, um dos poucos países que eles têm um superávit importante. Então, não tem lógica, né? Então, por isso, o empenho para resolver. Presidente, queria, por favor, que o senhor comentasse um pouco sobre a investigação comercial que foi aberta pelos Estados Unidos ontem. E aproveitando, já fazer uma pergunta, porque negociação pressupõe também concessões recíprocas. O Brasil pretende fazer alguma concessão do ponto de vista comercial, em termos de exportação de etanol, ou outros pontos até que foram colocados nessa investigação aberta pelos americanos? Olha, primeiro sobre a investigação, a seção 301, não é a primeira vez que é feita uma abertura de investigação. Isso já foi feito anteriormente, o Brasil respondeu e o assunto foi encerrado. Dessa vez, o Brasil vai explicar. Você questionar desmatamento, mas o desmatamento está em queda. Aliás, o Brasil é um exemplo hoje para o mundo. Nós temos a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica. O Brasil tem empenho em reduzir o desmatamento, a meta é desmatamento ilegal zero e recompor a floresta com o Fundo do Clima. Nós fomos um dos primeiros países do mundo a ter mercado regulado de carbono, lei do combustível do futuro. Dia 1º de agosto agora entra em vigência o etanol a 30% para ajudar a questão do meio ambiente. O biodiesel a 15%, o mundo não tem isso. Energia elétrica, 85% renovável. Então, depois PIX. O PIX é um modelo, é um sucesso. Propriedade intelectual, o INPI, estava levando 7 anos para registrar uma patente. Nós reduzimos para 6, para 5, para 4. No final do ano deve chegar a 3 e o ano que vem 2 anos, que é o padrão internacional. Então, isso nós vamos explicar, não tem nenhum problema. O que nós precisamos resolver é a questão tarifária, porque ela não se justifica, né, neste patamar. E é um perde-perde.
E aí não pode o interesse de alguns se contrapor ao interesse coletivo, o interesse de todos. Presidente, sobre a carta de 16 de maio, para quem foi endereçado em Washington, e vocês têm certeza que eles receberam esse documento? Olha, foi endereçada ao Howard Lutnick e ao embaixador Greer. Tanto receberam que no dia 4 de julho, agora, 10 dias atrás, aliás, dia até de feriado nos Estados Unidos, teve trabalho. As equipes técnicas estavam trabalhando, conversando, dialogando, procurando acertar questões setoriais até o dia 4. Em cima da proposta que foi feita na carta? Até questões que não estavam na carta. Mas nós fizemos um conjunto de propostas que eu não vou detalhar porque ela foi confidencial, mas que foi encaminhada e não teve resposta. E aí o Brasil não fez um follow-up dessa carta? Ficou esperando? Não, tanto fizemos que até o dia 4 de julho teve reunião técnica entre os representantes dos Estados Unidos e do Brasil. Presidente, com relação aos empresários de ontem, eles apresentavam uma alternativa como sendo a prorrogação, a tentativa de prorrogar as tarifas. Hoje, os empresários com quem o senhor conversou também, se reuniu, falaram algo sobre isso? Usam isso como alternativa? Olha, o que eu tenho ouvido, e acho que esse é um pensamento comum do presidente Lula e dos empresários aqui envolvidos, do setor industrial, do agro, serviços, comércio. Nós queremos negociação, é urgente. O bom é que se resolva aí nos próximos dias. Se houver necessidade nessa negociação de prorrogar, não vejo problema. Agora, o importante era resolver, quer dizer, você buscar aí uma solução. Esse é o sentimento geral. E um sentimento de que, olha, vamos trabalhar juntos. As empresas americanas também estão preocupadas. Aliás, não só a empresa, mas o próprio cidadão. Amanhã vai encarecer o café, o suco de laranja, enfim, carne, produtos que o Brasil vende para os Estados Unidos. Mas eu queria que vocês ouvissem o presidente da Anshan, o Abraão. Obrigado, presidente. Boa tarde. Bem, a Anshan é uma entidade que há mais de 100 anos promove o comércio e os investimentos entre Brasil e Estados Unidos. Nós temos mantido um diálogo muito construtivo com o governo brasileiro e hoje tivemos a oportunidade de dar continuidade a esse diálogo, trazer aqui a visão concreta de várias empresas sobre como elas avaliam o impacto dessas medidas para suas operações. Hoje existem quase 10 mil empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos, que criam 3 milhões e 200 mil empregos aqui no Brasil. Essa é uma relação muito importante para o Brasil, assim como é uma relação muito importante para os Estados Unidos, para a economia americana, e o nosso desejo, que é um sentimento, acho que unânime no setor empresarial aqui no Brasil, é de se buscar a construção de uma solução negociada entre os dois governos e que aconteça de maneira a impedir um aumento tarifário que teria impactos muito severos para a economia brasileira e também para a economia americana, e nós esperamos que essa seja a via que aconteça, e no setor empresarial brasileiro e americano tem buscado contribuir com o governo brasileiro e contribuir também do lado americano, trazendo essas suas percepções. A nota que foi mencionada pelo presidente, publicada ontem pela AmCham e pela US Chamber, olhando a perspectiva americana, é um exemplo nesse sentido. Presidente, falando da perspectiva americana, o presidente Donald Trump, na carta dele, ele cita os problemas jurídicos do Brasil na visão dele, fala de uma perseguição, caça de bruxas contra o Bolsonaro. Eu queria saber se as empresas americanas também veem dessa forma nas conversas que você tem com elas, se elas também têm algum tipo de medo com relação à segurança jurídica do Brasil. As empresas atuam no marco econômico comercial, e a discussão que nós temos buscado fazer tem sido dentro do âmbito econômico comercial, onde há interesses muito importantes de ambos os lados e onde nós entendemos que há espaço para se encontrar uma convergência e se resolver comercialmente essa situação. Presidente Alckmin, os Estados Unidos estão dando alguma abertura de negociação e o presidente Lula estaria disposto a fazer uma ligação para o Trump?
Nós mandamos o documento, foi entregue hoje cedo. Então vamos aguardar, estamos aí, a nossa disposição é de rever essa questão tarifária. Obrigado. Obrigado. Acompanhamos a fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, e ministro também do governo Lula, junto com o CEO da Anshan, o Abrão Neto, falando sobre essas tratativas e sobre a maneira como eles devem articular toda essa situação. Fábio Piperno, você entende que o melhor nome para conduzir todas essas tratativas seja de fato Geraldo Alckmin, e você entende que não ter a figura do presidente Lula presente nessas conversas, nessas coletivas, seja uma estratégia do atual governo? É também uma estratégia inteligente de se governar e negociar. Isso que a gente comentava fora do ar. O presidente Lula, ele com um político sagaz que é, experiente e tal, ele sabe que em momento algum a presença dele, o nome dele vai ser visto com algum tipo de isenção em algo tão sensível como esse. Então, isso não quer dizer que ele abriu mão de participar desse processo. Mas o governo dele passa a ser representado por uma figura, digamos, muito mais palatável a esses outros setores. Até porque a gente não pode esquecer que o vice-presidente Geraldo Alckmin é o personagem em toda a história que mais tempo governou o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem um agronegócio importante, é o estado mais exportador do país, é o estado onde fica, enfim, se situa o maior parque industrial do país, é o estado onde está presente, por exemplo, a Embraer, que é um grupo, que seria o grupo industrial mais prejudicado por essas tarifas. Então eu acho que ele é o personagem mais correto e acho que foi uma excelente escolha. Eu dizia aqui que, inclusive, é alguém que deveria ter tido em outros momentos até mais protagonismo. E como eu falei antes, a Anshan e a US Chamber estão juntas com o governo, também preocupadas porque, no lado americano, segundo o documento da US Chamber, 6.500 pequenas e médias empresas seriam prejudicadas. Agora, um dos repórteres fez uma pergunta interessante ali, Bruno Musa, que é: vocês pretendem contar com empresas americanas que têm atuação no Brasil para que elas possam facilitar essas negociações? Você acha que seria uma atitude viável, Musa? Sinceramente, acho que não. E não estou dizendo que não seria pela forma como o Trump está lidando com tudo isso. De novo, eu acho que grande parte da conversa do governo está seguindo apenas pela questão técnica econômica. Ora, não temos superávit com os Estados Unidos, portanto, a necessidade de uma tarifa comercial ela não se configura aqui, uma vez que Trump deixou claro que o objetivo é diminuir o déficit comercial e déficit em conta corrente. Como eu mencionei, esse é basicamente o diagnóstico que eu concordo, mas não necessariamente concordo com o remédio que está sendo colocado. Portanto, eu acho que como o movimento ele é muito mais profundo, estamos lidando aqui com a ponta do iceberg, que são justificativas técnico-econômicas, eu acho que não vai ter o menor sentido. Para mim, eu venho falando, eu acho que eu concordo com o que o Alan também vem colocando, o único ponto é o Brasil recuar no discurso contra a hegemonia do dólar a favor de uma nova moeda. E veja, eu que defendo tanto a liberdade, não estou contra a ideia, se Lula quiser ir a favor de uma moeda. A China quer, a Rússia quer, a Índia quer, mas todos lutam da sua forma com estratégia. O único que está soltando palavras ao vento sem ter uma ação concreta é o próprio Lula. Então estamos pagando as consequências por isso.